A tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? A história fala de uma serpente que foi levantada no deserto por Moisés, e todos os homens que olhavam para aquela serpente, eles eram curados. O símbolo da medicina, já viu? É uma serpente, né? E Jesus diz na sua palavra: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja erguido, para que todo que olhe para mim seja curado, seja liberto, seja salvo. O Filho de Deus, ele veio cumprir essa missão, mas em contrapartida, o mundo, ele faz disso um grande obstáculo. Até hoje nós vamos ver as pessoas fazendo de Jesus uma religião que talvez seja difícil de chegar até Ele, porque as pessoas colocam tanto obstáculo para chegar até Jesus, que é difícil mesmo. Você não pode chegar a Jesus descalço, você não pode chegar a Jesus dessa maneira, você não pode chegar a Jesus com cabelo grande, você não pode chegar a Jesus com a barba grande, e assim. O que é isso? Que Jesus é esse? É religiões e religiões, tipos e tipos. Jesus, ele não veio colocar muralhas, Jesus não veio colocar obstáculos, pelo contrário, ele veio derrubar barreiras. A Bíblia diz que Jesus, ele veio exatamente trazer a luz aos perdidos, pôr em liberdade os que estavam cativos. Pois bem, entendemos que servir a Jesus é viver uma vida entregue nas mãos dele. Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todo o cristão que decide seguir a Jesus, ele passará por momentos difíceis. E Jesus, ele, antes de ir ao céu, ele já fez uma promessa aqui. E ele disse: eu não vos deixarei órfão. O que é um órfão? O que é que vocês entendem de órfão? Me diga aí. Meu pai ou a mãe? Exatamente. Quem não tem pai ou quem não tem mãe. Uma pessoa órfã é uma pessoa sozinha, sem cuidados, sem paternidade. Jesus disse: eu não vou deixar vocês desamparados. Eu não vou deixar vocês descobertos. Ele disse: eu vou, mas eu vos enviarei outro Consolador. Interessante que essa promessa, ela se cumpre não sobre o mundo, mas ela se cumpre sobre os cristãos. Eu não estou falando que essa promessa ela se cumpre sobre a igreja A ou a igreja B. Essa promessa ela se cumpre sobre os cristãos. Porque quem decide se tornar um servo de Cristo é um cristão. Os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos fala que eles foram chamados de cristão pela primeira vez na cidade chamada de Antioquia. Por quê? Os moradores daquela cidade olhavam para aqueles homens, aquelas mulheres que por ali passavam, e diziam: eles se parecem com Cristo. Eles parecem com aqueles que eles falam como Ele, Ele ensina como Ele. Então, existe uma identidade de quem é de Cristo. Jesus disse: se odiaram a mim, também vou odiar a vocês. O que eu quero que você entenda é que esta
momento de trevas que o mundo passa hoje é exatamente por falta de Deus. Esse tempo sombrio e trevoso que o mundo vive é por falta de Cristo. Por mais que o mundo tenha uma alta tecnologia, estamos vivendo um tempo do 5G, da internet de alta velocidade. Estamos vivendo um tempo que você se comunica com do outro lado do mundo em poucos segundos. E ao mesmo tempo estamos vivendo um dos piores tempos do mundo, em que o homem não consegue se conectar a Deus, não consegue se aproximar a Deus. O escritor aos Hebreus diz: chegamos a Ele, e Ele se chegará a vós outros. Quando nós nos decidimos a se aproximar de Deus, é exatamente porque sabemos que Ele nos amou. E nós não fomos amados por Ele porque somos bons. Nós fomos e somos amados por Deus porque somos criatura dEle. Fomos criados para o propósito dEle. E hoje não somos apenas criaturas de Deus, mas fomos tornados agora filhos de Deus pela adoção mediante o seu Espírito que em nós habita. Somos filhos de Deus pela graça de Jesus Cristo. E aí eu quero chegar neste ponto, desta reflexão. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está falando para a igreja, falando para os cristãos: olha, existe um tempo de treva, de luta, de escuridão, que todos os homens podem passar, que todos os homens vivenciam. E ele diz: e não somente isso, mas nós nos gloriamos nas tribulações. Jesus passou tribulação muito mais do que todos nós. Foi apedrejado, por homens. Aliás, tentaram apedrejar Jesus. A história fala que cercaram ele, tentaram lançar ele de cima de um monte abaixo. Isso antes mesmo da prisão dele. Os homens já estavam tentando, tramaram a morte de Jesus várias vezes. Quando prenderam Jesus, a Bíblia vai dizer que ele foi esbofeteado. A Bíblia vai dizer que colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, zombaram dele, chamando ele de rei, de majestade, de maneira vexatória, fazendo daquilo um escárnio, fazendo daquilo uma zombaria. Jesus foi chicoteado, amarrado ali no tronco, foi chicoteado, levou uma cruz pesada em seus ombros, até chegar ao Monte Calvário. Quando ali foi crucificado, de maneira que a morte de cruz era apenas para aqueles homens da pior espécie que havia na época. Homens perigosos, homens de... Era a condenação pior que você pudesse imaginar, era a condenação de cruz. A vergonha, o escárnio e o sofrimento era para quem fosse para a cruz. Jesus, ele não merecia a cruz não era para Jesus, a cruz era a nossa condenação, a cruz era a nossa condenação, era a nossa sentença, não de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele foi morto pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando nós chegamos a receber essa graça, esse amor incomparável de Deus, quando nós chegamos a receber
este favor de Deus, nós não nos alegramos apenas nisso, mas nós nos alegramos também nas nossas tribulações. Porque Paulo diz que as tribulações, ela produz perseverança. Ou seja, eu estou na prova e eu vou vencer a prova, porque eu sei que depois da prova eu tenho uma vitória. E a vitória, ela tem o sabor de glória, de bênção para a honra e glória de Jesus. A gente vence hoje, sabendo que amanhã vamos enfrentar outra luta. E isso será vencido através da perseverança. Quando vencemos um gigante, nós temos a experiência de dizer como vencemos e como poderemos vencer. Lembramos sempre da passagem do grande rei Davi, quando jovem ele matou um urso e um leão que veio de contra atacar as ovelhas do seu pai. E ele defendeu, matando o urso, matando o leão. E quando foi enfrentar o gigante, ele disse: eu matei um urso, eu matei um leão. Isso é experiência. Você não contará com experiência se não passar pela tribulação. Você só tem experiência para contar porque você vivenciou a luta, vivenciou a tribulação e você venceu. Porque se você e eu, se nós estamos aqui, é porque nós já somos vencedores. Ninguém está aqui como um derrotado, ninguém. Ah, mas eu não conquistei aquilo que eu queria, eu não cheguei aonde eu queria chegar. Mas você é vencedor, você é vencedora. Porque em Cristo não há derrotados, em Cristo só há vencedores. A perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Uma vez que, se você diz, eu venci ontem, eu tenho uma esperança que eu vou vencer amanhã. Eu tenho confiança que eu vou vencer depois da manhã. E essa tribulação, ela vai gerando perseverança, vai gerando experiência, vai gerando a esperança. E essa esperança, ela não confunde. Ela não é uma esperança apenas nessa vida, não é uma esperança apenas deste mundo. Paulo diz que se esperamos apenas neste mundo e nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa vida, meu irmão, ela vai passar. Para uns já chegou, para outros está chegando, né? Tem pessoas 90 anos de idade, está aí achando que está já na vez dele de chegar, mas tem outros de 17, 16 anos que estão indo na frente, não é assim? De 20 anos, num acidente, numa enfermidade, porque ninguém está livre, seja jovem, seja adulto, seja idoso, seja criança. O texto vai dizer que a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou que nos foi dado. A esperança que temos é porque o Espírito Santo está martelando na porta do teu coração, dizendo: eu estou com você, eu estou com você, eu te farei vencedor, eu te farei campeão, eu te farei alcançar. A instrução da palavra de Deus, ela traz consolo e paz em dias de tribulação, em dias de guerra, em dias de perturbação. E é interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que até quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo de Deus, ele intercede ao nosso favor. Olha que maravilha! Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Aproveita a oportunidade que você tem para aprender de Jesus. Ele diz na palavra dele: aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim.
A história fala de duas mulheres, né? Marta e Maria, irmã de Lázaro. Maria sentou para ouvir Jesus, enquanto Marta corria para um lado e para o outro, cuidando dos seus afazeres. Jesus disse: Marta, Marta, estás inquieta com tantas coisas? Uma só te é necessário. Senta aqui, faz igual a tua irmã, ouve a palavra, ouve os ensinamentos. Precisamos entender, irmãos, que assim como eu coloquei aí nessa reflexão da noite, neste boletim, a respeito da vida de Crisóstomo, quando a história fala que ele foi preso e foi chamado diante do imperador Arcadius, porque ele pregava a palavra de Deus. Lembra o que eu falei no início? Nós não seremos perseguidos e odiados pelas pessoas porque fazemos isso ou fazemos aquilo, mas simplesmente porque você é cristão. Tem muitas pessoas que se incomodam com a luz de Deus que está sobre a tua vida. Perguntaram a uma jovem, hoje na internet eu estava vendo isso, né? Por que vocês cristãos se importam tanto com as falhas das outras pessoas, tal, incomodadas, né? Aí a jovem respondeu e disse: nós não, ainda que existem cristãos que não andam da maneira correta, como Jesus ensina na sua palavra, ela respondendo nas palavras dela, ela disse: mas o verdadeiro cristão, ele vai falar como Jesus falou e vai ensinar como Jesus ensinou, para que o mundo não se perca nesse caminho de trevas. Nós não fomos chamados para julgar de maneira nenhuma. O grande problema é que de fato existem muitos cristãos que têm um julgamento prévio sobre a vida de outras pessoas, dizendo que está perdida, ou que não há salvação para ela, que não há esperança para ela. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que todos que se arrependerem dos seus pecados, se converterem a Cristo, estes serão salvos. A salvação, ela não é um monopólio da igreja A, da igreja B, da religião A ou da religião B. A salvação pertence a Cristo. Ele é o Salvador do mundo. E Ele quem salva, quem redime, quem perdoa, quem restaura o homem, conduz o homem à salvação. Pois bem, se perseguiram Jesus e perseguiram os apóstolos, perseguiram também os pais da igreja, também vai haver uma grande perseguição da igreja, principalmente nos últimos dias. Primeiro, que os valores do que Cristo ensinou, ele vai ser afrontado. E hoje, se você minimamente, de maneira muito simples, defender a sua fé, já é uma afronta para o mundo. Simplesmente você dizer: não, eu creio no que a Bíblia diz, eu estou do lado do que a Bíblia fala. Muitos já se sentem incomodados, muitos já se sentem até mesmo afrontadas, porque se acham no direito de que a gente aceite que a Bíblia é um livro comum ou qualquer, onde nós cremos e temos a certeza. A Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a instrução sagrada para o homem. Então, a história conta que Crisóstomo, ele foi preso e o imperador o acusou porque ele não abandonava a sua fé, porque ele não deixava de falar de Cristo, porque ele não parava de falar de Jesus. O imperador disse a Crisóstomo, né, que iria matá-lo. E ele disse: não podes, pois a minha vida está escondida em Deus. O imperador disse outra vez, né, seus bens então serão confiscados. Ele disse: eu vou tomar os seus bens. E Crisóstomo nos argumentou dizendo: majestade, isso não será possível, pois os meus tesouros não estão aqui na terra, estão nos céus.
dizemos, irmãos, o cristão, ele pode passar por inúmeros problemas, mas quando ele tem a sua fé firmada na palavra e na esperança da vida eterna, nada nos tira da presença de Deus, nem da alegria de dizer: eu irei cantar nas mansões celestiais um dia. Essa é a maior riqueza que o homem pode ter. Jesus disse na sua palavra: não ajunteis tesouro na terra, onde o ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, onde a traça come. Não ajunte tesouro na terra, mas junte tesouro no céu. Continuando o que diz a história de Crisóstomo, ele vai dizer também que o imperador disse: olha, eu afastarei os homens e não terá mais nenhum amigo. Ameaçou o rei. E ele disse: isso também não pode fazer, porque eu tenho um amigo. E esse amigo, ele me disse que de maneira nenhuma me deixará só, jamais me abandonaria. Quando nós, irmãos, temos a esperança que Jesus, ele é o nosso amigo, que Jesus, ele é o nosso maior tesouro, que a nossa fé, ela é algo inegociável, não há nada que nos tire do foco de servir a Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa importante, você não esqueça disso. Olha, haverá dias difíceis, haverá tempos tão tempestuosos que a primeira palavra que vem à nossa mente, que tenta sair pela nossa boca é: eu não quero mais servir a Deus. Eu não vou mais servir a Deus. E a pergunta é: que culpa Deus tem? Que culpa Jesus tem de nós estarmos em determinadas situações que, por vezes, 99 dessas situações foi nós mesmos que criamos? Que culpa Deus tem se estávamos tomando decisões erradas, se entramos em negócios errados, ou se dizemos escolhas erradas, ou se alguém fez algo contra nós? Que culpa Deus tem? O problema é que nós temos uma síndrome de sempre querer colocar a culpa no outro, ou procurar e colocar essa culpa até mesmo em Deus. Deus não me olha, Deus não me ama, Deus me abandonou. Isso tem uma palavra, isso é apostasia, apostatar da fé. Nós estamos vivendo em um tempo de muita apostasia, meus irmãos, onde muitos estão se escondendo dentro dos seus lares e estão dizendo: não, eu tenho fé em Deus aqui mesmo. Ou outros estão dizendo, ou outros estão até negando realmente, dizendo: não há Deus, Deus não existe. Chegamos a um ponto crucial, então, onde entendemos que o mundo vai nos perseguir, a nossa fé está sendo afrontada, e pior, nós estamos cercados de pessoas que estão prontos a nos destruir. O mundo, ele é um grande abismo, onde seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, seja aonde for, você estará cercado de pessoas que vai querer o teu mal. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a promessa de Jesus, ele não foi apenas para o seu colegiado apostólico, para os seus primeiros discípulos, mas ele disse: não é apenas para estes, mas para aqueles também que virão, aqueles que hão de surgir, porque ouvirão a minha palavra, porque ouvirão e virão para servir. Aí ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também os envio.
assim como o Pai me guardou, eu também peço que os livre do mal. Assim é sobre nós essa missão de pregar o Evangelho, de ser igreja missionária, de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas novas e ter a certeza de uma coisa, meu irmão: nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. A proteção de Deus está sobre você, o cuidado de Deus está sobre a nossa vida. Há dias sombrios, há perseguição, há provação, mas até no calabouço, até no vale da sombra da morte, Ele está conosco, seja no leito, seja na enfermidade, seja na perseguição, seja onde for, você vai sentir a presença de Deus ali do teu lado, dizendo: eu estou contigo, eu estou do teu lado, não temas, bendito seja Deus. Essa promessa, ela nos traz a esperança que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus, porque por mais que os nossos corações, por vezes, ele seja inconstante, por mais que as nossas decisões, por vezes, ela seja indecisa, a vontade de Deus, ela não muda. O amor de Deus, ele não muda. Os planos de Deus, ele não muda. Deus, ele não se adapta à tua vontade. Deus, ele não se move segundo as nossas movimentações. Deus, ele não se reajusta às nossas situações, não. Ele simplesmente entra conosco aonde estamos, e Ele vai nos tirando do lamaçal, Ele vai nos tirando do calabouço, Ele vai nos tirando do vale sombrio, Ele vai nos tirando do dia mau. E a Bíblia diz que Ele nos faz andar em pastos verdejantes. A Bíblia diz que Ele nos firma os pés sobre uma rocha. A Bíblia diz que Ele está conosco como um bom pastor que alimenta as suas ovelhas. Ele nos alimenta, Ele nos sacia, Ele é a água que nos tira a sede, Ele é o pão que mata a nossa fome, Ele é a direção que precisamos em meio a um turbilhão de problemas, onde muitas das vezes não temos a direção. Ele é tudo que precisamos, Ele é tudo que o mundo precisa. Glória, pois, a Ele pelos séculos dos séculos. Perguntaram a um grande teólogo esses dias, onde eu até postei: este homem, ele não tem rede social, ele tem uma grande formação, ele é doutor em ciências da divindade, e ele falou de uma maneira tão simples o que Deus pensa ao nosso respeito. Sabe, meu irmão, Deus, ele não está preocupado porque você mudou de opinião, porque você mudou de roupa, porque você mudou de casa, porque você mudou de endereço, porque você mudou a cor do teu cabelo. Deus não está se preocupando com isso, meu irmão, de maneira nenhuma. Sabe o que é que Deus está trabalhando para que você não escorregue, para que você não caia? É para que você não saia da presença dEle, para que você não esqueça do amor dEle, para que você não erre o alvo, para que você não perca a fé. Ande, meu irmão, com a certeza que aconteça o que acontecer, eu vou para onde eu for, eu tome qualquer decisão na minha vida, mas que eu não perca a fé, que eu não perca a esperança e que eu não perca a certeza que Ele está entrando comigo aonde eu estou entrando, que Ele está indo comigo aonde eu estou indo, até o momento dele ter também essa liberdade de dizer: aqui não é teu lugar, esse não é o lugar que você pode estar, essa não é a escolha que você tem que tomar. Enfim, a Bíblia diz: os que são guiados pelo Espírito Santo, estes são de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Esse Espírito que nos foi outorgado. É o que a Bíblia diz: ouve a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Meu irmão, você estava deitado hoje e até pensou: não, eu não vou para o culto. Mas o Espírito Santo disse: você vai, você precisa ir.
E aí você se levanta, se desperta e diz: é verdade, o melhor lugar é estar na presença de Deus. Aqui a gente louva, aqui a gente adora, aqui a gente ora com mais intensidade, aqui a gente ouve a palavra dele com mais intensidade, e aqui a gente se fortalece com esta certeza que nós não estamos sozinhos também. Existe uma chave aqui que desencadeia um grande mistério que infelizmente o mundo não tem conhecido e tem perdido, até mesmo no meio cristão tem perdido esse elo tão especial, é a unidade da fé. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos amar uns aos outros, porque esse é mandamento de Deus. João, escrevendo a carta, ele diz: um mandamento novo vos dou. Ficaram até pensando: será o que João vai escrever? E ele disse: que amemos uns aos outros como Deus nos amou. Parece que ele escreveu o Evangelho. Você vai ver lá, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí ele vai lá na carta e diz assim: de maneira que, da mesma forma que Deus amou o mundo, precisamos também amar uns aos outros no amor do Pai. E parece que isso está sendo tão difícil de acontecer, não é? Nós vamos vendo aí situações de uma criança agredindo a outra ali na escola, e nós vamos ver algumas pessoas até mesmo dizendo: por causa disso ou por causa daquilo. Algumas pessoas perdendo o senso de amor, a sensibilidade humana. Situações, irmãos, assim, que não é apenas de hoje. Lógico que a gente vai ver há 30 anos atrás, 50 anos atrás, o pai matando o filho, mas nós estamos vendo hoje, em nossos dias, com mais frequência isso. Nós estamos vendo isso e tem se tornado habitual, tem se tornado natural. Não somente a violência doméstica do homem contra a mulher, ou do filho contra o pai. Nós estamos vendo, em sentido geral, o ser humano perdendo a sensibilidade, a humanidade para com o próximo. Quero dizer, meu irmão, em último lugar, para nós concluirmos, que se dissermos que amamos a Deus que nós não vemos, mas aborrecemos ao nosso irmão que nós vemos, nós somos mentirosos. É o que a Bíblia diz. Precisamos exercer o mandamento do perdão, precisamos exercer o mandamento do amor, precisamos exercer o mandamento da unidade da fé. Se tu sabe que teu irmão precisa de algo, ajude-o. Se você sabe que teu irmão está passando por precisão, não permita que isso aconteça. Essa é a missão da igreja. Precisamos ajudar os órfãos, as viúvas em suas necessidades. A igreja não pode perder a essência. Nós não podemos perder a visão da missão da igreja. É pregar o Evangelho e viver como Cristo viveu, amando, compartilhando, repartindo. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que possamos ter a certeza que tudo que temos e que recebemos de Deus não é apenas para encher o nosso ego de orgulho ou de soberba, dizendo: eu sou de Deus, fui chamado por Deus, eu sou escolhido, eu tenho uma estrela sobre mim, eu tenho um brilho sobre mim. Não foi para isso. Salomão diz que não é sábio aquele que se autogloria, que vangloria, não. Que não seja seus próprios lábios que faça isso, mas que os outros. Esqueça quem você é quando você está fazendo algo ao próximo, mas lembre-se, quando fazemos algo para alguém, é como Cristo estivesse fazendo. E essa essência, ela surgirá a cada dia dentro de nós, e nós vamos perceber quem exerce a caridade, quem exerce a bondade, quem exerce o perdão, sabe disso, que o que você faz externando para alguém beneficia mais ainda a você mesmo.
A grande escuridão, ela não está fora neste mundo sombrio, mas infelizmente está dentro do coração do homem por causa do pecado. Por isso que nós não somos atingidos por muitos males que acontecem sobre o mundo, porque o teu coração, ele está cheio, não há espaço para uma maldade, não pode ter espaço para a inveja, não pode ter espaço para a vaidade, para a soberba, para a maldade. O teu coração tem que estar cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado. Você não pode dividir o teu coração com o Espírito Santo e com o mal. Você não pode dividir o teu coração com a bondade do Espírito Santo e com a inveja do diabo, não. Por isso que você hoje pode dizer, como disse Crisóstomo, como disse Paulo, nada deste mundo nos separa do amor de Deus, nada. A noite sombria, o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não está se referindo apenas em horas que vai se passando e o dia vai amanhecer, não. Ele está se referindo a tempo, a circunstâncias. Uma hora essa luta vai passar, uma hora esta noite vai passar, e eu tenho fé que a luz da manhã é a luz de Deus. Eu tenho fé que a estrela da alva, que Jesus Cristo brilhará sobre a minha vida, de forma que nenhum mal conseguirá abafar a minha fé ou tirar a alegria do meu coração. Que Deus firme os nossos passos nas suas promessas, que possamos lembrar, meus irmãos, que o testemunho de Jesus, dos apóstolos e dos pais da igreja, elas servem como um pavimento de fé, para que eu possa olhar também firmemente para essa palavra e lembrar: o mesmo Deus de ontem é o de hoje. A mesma fé que fez com que os homens venceram no passado é a fé que está firmada no meu coração. Eu vou vencer, eu vou chegar lá. Não é pelo meu mérito, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu estou guardando, não é pelo que eu estou juntando, não, mas é por aquilo que eu estou exercendo através da minha fé, da minha obediência, das minhas atitudes, das minhas ações. Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem: você ainda fala com fulano, você ainda fala com Beltrano. Ah, meu irmão, Deus não nos chamou para divisão, Deus nos chamou para paz, Deus nos chamou para o amor, Deus nos chamou para o perdão. Quanto mais você exerce isso, você se sente mais aliviado, tranquilo, e com certeza de uma coisa: Deus sabe quem é você, Deus conhece o teu coração, e no final das coisas, o mais importante não é o princípio delas, mas o final, porque no final muitos já estão olhando para mim, para você está vendo: olha lá o vencedor, olha lá a vencedora, ela não baixou a cabeça, ele não baixou a cabeça, e a cada dia Deus vem acrescentando sobre mim e sobre você mais e mais bênçãos dos céus. Olha um pouquinho para o retrovisor. Se a gente for olhar em um veículo, por exemplo, seja um caminhão, seja um carro pequeno, o para-brisa é desse tamanho, né? E o retrovisor é desse tamanho. Aonde nós precisamos hoje estar? Com os nossos olhos olhando mais. De vez em quando a gente olha no pequeno, a gente está olhando mais para frente. Mas de vez em quando a gente olha para trás. Não precisando nos virar, né? Mas só o olho. Você observa ali com o retrovisor. Você diz: olha lá. Olha o que aconteceu. Olha o que passou. Olha o que está atrás de mim. Mas o mais importante, o maior vidro que está na tua frente. E isso é o que mais importa. É para onde você está indo. É aonde você quer chegar. É quais são os teus objetivos. Nós não podemos ficar parados olhando para o retrovisor. Nós precisamos continuar seguindo, olhando para a frente. O retrovisor é apenas uma pequena referência
aconteceu, do que passou ou que está ficando para trás. E quando nós olhamos para tudo o que está passando ou que passou, nós nos lembramos que a vida segue. E a vida só segue, meu irmão, de verdade, para aqueles que andam com fé e com esperança em Jesus Cristo. Você não tem ideia quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: eu não sei mais o que fazer, para mim nada dá certo, para mim nada, eu não consigo nada. Eu digo a ele: meu irmão, basta você fazer uma coisa, entrega a tua vida a Jesus e tu vai ver as coisas acontecer. Basta você entregar a tua vida a Jesus e você vai ver que as coisas são totalmente diferentes. Tem gente que faz uma tempestade em um copo de água. E tem gente que está passando uma grande tempestade e faz daquilo um copo de água. É o contrário, não é? Essa semana alguém estava chorando e falando lá na rua que foi diagnosticado com câncer e tal. Aí, quando você vai conversar com a pessoa, você diz o seguinte a ela. Primeiro eu perguntei se ela tinha certeza do problema que ela tinha. Não sei, é suspeita. E eu disse: ainda que fosse verdade, nosso Deus é maior do que toda enfermidade. Mas tem pessoas que estão valorizando exatamente os problemas, as lutas e as intempéries dessa vida. Mas, meus irmãos, que Deus nos faça enxergar além. Que Deus nos faça alegres e contentes com o que temos. Porque o que Deus tem para fazer ainda é muito mais. É muito mais. Lembrando que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Ele faz infinitamente, abundantemente, muito além do que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Lembre-se desta palavra. Não esqueça, olha, a escuridão que existe, ela é dissipada quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, quando nós louvamos, e nós vamos enxergar que o amanhecer, que o clarear de Deus, ele não está na constância ou baseada no tempo da esfera humana, não, mas está tudo no controle e nas mãos de Deus. Amém?